Estou aqui com a Adriana, Adri Furquim, uma aluna minha de preparação do DELE. Adri, tudo bem? Oi, Cris, tudo jóia? E você? Também, tudo bem. Você está em Barcelona, né? Sim, estou em Barcelona. Muito bem. Então, Adri, vamos conversar um pouquinho sobre a sua preparação do DELE, né? Eu não lembro quanto tempo faz, mas eu lembro que foi muito intensa, né? A gente estudou Sim, bastante juntas, né? estudamos bastante, já faz um ano, na realidade, Cris. Sim, peguei o certificado chegou em casa fazem poucos dias. Fazem Ah, que poucos dias que o legal. certificado chegou em casa, assim, o certificado no papel mesmo. Sim, que legal. Então, para quem não sabe, conta um pouquinho como você me conheceu. Sim. Bem, eu conheci você, Cris, procurando na internet, quando eu estava para mudar para Barcelona, né, para Espanha. Eu cheguei aqui sem falar nada, eu não falava nada, vezes nada, e eu comecei a procurar na internet, né, professores, Instagram, Facebook, e até que eu encontrei você. Fiquei te acompanhando por um bom tempo, né, pelas suas lives no Instagram, e até que depois, foi logo depois, quando eu mudei, eu falei, não, eu preciso começar a ter aulas mesmo, né, com uma professora para eu poder melhorar o meu espanhol, porque eu queria pelo menos conversar o mínimo com as pessoas aqui na Espanha, né? Ia ficar difícil sem conseguir me comunicar. Então foi É, assim que eu te conheci. aham. E eu lembro que você é de uma das primeiras turmas, não sei se da 3 ou da 4, ou seja, bem do comecinho do curso, né? Sim. Eu acho que eu sou da turma 4, se eu não estou enganada. É, do curso completo de espanhol, não Sim. do curso do dele, né? Não, sim. Isso. E em algum momento, Adri, você teve alguma dúvida se o meu método podia te ajudar a aprender? O meu método de preparação para o dele? Ou o meu Hum. método de ensino? Vamos. Sim. Assim, para te falar a verdade, eu, no início, assim, a gente fica um pouco receosa, né? Foi o primeiro curso online que eu tinha comprado, eu nunca tinha feito nenhum outro curso online, e eu questionei, será que funciona? Como que vai ser essa questão, né, de curso online? Mas depois, quando as aulas começaram, eu comecei a participar, né, dos nossos encontros semanais, as aulas foram disponibilizadas. Depois, acho que já da segunda, terceira semana, eu tive certeza de que tinha sido a melhor escolha que eu tinha feito. E me impulsionou a comprar outros cursos online, que eu vi que assim, é totalmente possível. Antes eu tinha um pouco de medo em relação a isso. E olha que você é uma pessoa que atualmente trabalha online, né? Sim, Depois da pandemia. Uhum. totalmente online. E o que que fez você decidir se preparar comigo para o dele? Sim, o que aconteceu, né? Eu queria entrar com um processo de cidadania, e para o processo de cidadania eu precisaria ter o DELE. Uhum. E aí, com isso, eu já estava fazendo o curso com você, mas como eu fico muito em casa, eu não tenho, porque eu moro na Espanha, mas eu não tenho muita possibilidade de falar em espanhol. E eu falava mais inglês, em português em casa, e eu queria não ficar tão travada na hora da prova, né? Estar mais segura na hora da prova para eu poder ir bem, né? Vamos dizer assim, né? Porque o meu medo era eu ir fazer a prova e não passar. E aí esse foi o motivo pelo qual eu falei, não, vou conversar com a Cris para ela poder me ajudar mais, né? Para eu estar mais preparada para o momento da prova. Uhum. Olha, e eu lembro que a gente maratonou, viu? Eu lembro daquela preparação, a gente foi, deu um gás, e você deu um gás, na verdade, né? Você se aplicou muito. E assim, tem algumas. Bom, eu ia te perguntar quais eram os problemas, né? As dificuldades antes de você se preparar comigo para o dele. Quando você olhou o dele, você falou assim: e agora? Eu acho que assim, minha grande dificuldade, com certeza, porque a prova, né, ela é dividida em 4 partes, né? A gente tem a compreensão leitora, a auditiva, e a gente tem a expressão interação escritas e a expressão interação orais.
E a minha grande preocupação era, com certeza, a expressão e interação escritas e a oral, porque para escrever, assim, às vezes a gente escreve um e-mail, a gente escreve uma coisa, mas a gente tem o corretor, né, que corrige a gente. Na hora da prova, não teria o corretor. E eu fiquei muito preocupada em o que escrever, escrever da maneira correta, escrever o que eles estavam efetivamente pedindo, né? Porque isso é uma Uhum. coisa importante, a gente não pode escrever nem muito e nem pouco, né? Precisa ser a quantidade certa. Então, essa era uma preocupação que eu tinha muito grande. E, além disso, ter alguém para corrigir o que eu estava escrevendo, porque eu poderia escrever, mas sem ter um professor, né, sem ter uma pessoa mais próxima para fazer a correção, como eu teria certeza que o que eu estava escrevendo estava no nível que os examinadores estariam esperando, né? E também a oral, porque aí eu teria que conversar, e como eu falei, eu não tenho não até que eu melhorei bem, hoje eu tenho mais possibilidade de conversar mais espanhol, mas quando eu fiz a prova o ano passado, eu não tinha isso, então eu não tinha muita liberdade, eu ficava um pouco travada quando eu precisava falar em espanhol. Não, e eu lembro que quando você começou o curso, você falava pouco. Não falava nada. É, Pouco, tô sendo gentil, Cris. e depois, pouco a pouco, você foi se soltando com o pessoal do grupo. Daqui a pouco, quando você se preparou para o dele, você simplesmente se soltou. A coisa foi funcionando, funcionando. E hoje, claro, você está vivendo e está vivendo em espanhol. Vai, sei lá, na escola dos seus filhos, interage com as outras mães ou para o trabalho também, coisas assim, né? Ou Sim. seja, na vida, né? E uma coisa que me ajudou bastante, Cris, foi a escrita. Uhum, Porque escrever me deu um pouco mais de segurança ao falar, porque uhum. como eu tinha que montar as frases para eu escrever, depois a fala começou a fluir normalmente depois que eu melhorei a minha escrita. Claro, porque você organiza o pensamento, né? Exatamente. É, muito legal. E você falou uma coisa muito interessante agora, que fazer exatamente aquilo que o examinador pede, ou a prova pede. Porque quando Sim, você faz, e uma das reclamações dos examinadores é que quando a pessoa, o candidato, ele está fazendo a prova oral e a prova escrita, que não são de perguntas fechadas, né? São de perguntas abertas, sim, não existem duas provas iguais. Então, as pessoas, às vezes, elas escrevem, 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 mas não respondem aquilo que está sendo pedido ou não seguem os critérios. E você vai ser avaliada de acordo com aquilo que foi pedido, né? E exatamente. muita gente. Ah, desculpa. Sim, exatamente, desculpa. Sim, e muita gente também acha que o fato de você mostrar que você fala bastante significa que você fala bem. E não é Sim, exatamente assim, porque existem uns critérios, né, que o Cervantes está pedindo. E o Cervantes pede, tem 5 pontos no monólogo, por exemplo, então esses 5 pontos, você tem que seguir esses 5 pontos, você tem que responder isso. E são 2 minutos, entre 2 e 3 minutos. Se você passar disso, a pessoa vai te brecar. O importante, e se você falar menos, óbvio, se faltar características, se faltar. Como se diz, conteúdo que o avaliador esteja vendo, ele vai te perguntar, é normal. Então, existe o nervosismo tal, mas se você está falando, está seguindo, né, tudo aquilo que está sendo pedido, não tem como não passar no dele. O problema, eu acho que é organizar tudo isso, né? exatamente. Você estar preparada, por isso a preparação é tão importante. Ir para a prova sem estar preparada não é uma boa opção, porque se você estuda, se você se prepara, se você tem uma noção exatamente do que vai cair em cada parte da prova, isso, além de você ir muito mais segura, né? Você tem certeza do que você efetivamente está fazendo, né? Uhum. Então, o que você me falou foi que você se preparou para a prova e isso também te ajuda na sua vida. Com certeza, é o que eu falei. Hoje estou muito mais, vamos dizer assim, fluente, né, em espanhol, eu converso, eu participo de reuniões, eu expresso a minha opinião, coisa que antes eu tinha um pouco de vergonha, ficava um pouco, será que eu estou falando certo? Não, e hoje eu com certeza, foi o que você falou no trabalho, na escola, na rua, conversando com as pessoas, com certeza, hoje eu estou muito mais segura, né? Muito mais confiante.
Que legal, que bom ver todo esse desenvolvimento, né? Que bom. Sim. E uma pergunta, você acha que ter feito a preparação com a Cris Passino te ajudou de alguma maneira? Com certeza, Cris, não tenho dúvidas nenhuma, né? Como você comentou, né? A gente maratonou, né? Antes do próximo, né? Ao dia da prova e a forma que você conduzia, né? As aulas, os vários exercícios que eu fiz, né, de escrita, de exercícios, né, também da compreensão leitora, da compreensão auditiva que você me deu, a parte oral, assim, me ajudou e muito, porque a gente tinha, né, você sempre trazia exemplos, fotografias para eu poder explicar, para eu poder falar, textos, né, diálogos para a gente conversar, e isso foi extremamente essencial para a minha aprovação no DELE. Se não fosse isso, com certeza eu acho que eu não teria passado, foi essencial para mim. Maravilha, maravilha. Eu estava aqui pensando que muita gente fala que, olha, a gente precisa saber os truques e os macetes, né, para passar na prova. E eu gosto muito de dizer que eu não ensino nem truques nem macetes, que eu ensino estratégias e que eu dou ferramentas, te dou técnicas e ferramentas para você passar na prova. Como você vê isso? Sim, eu acho que você só ter uma ideia, né, do que vai cair na prova, de como vai ser a prova, pode ajudar, sim. Mas, na realidade, você saber realmente, né, no detalhe, ter essas ferramentas de como você estudar, te ajuda, né, de novo, né, você estar muito mais confiante do que você vai estar fazendo no momento da prova. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas eu vou te perguntar. O que você recomenda para quem está se preparando para o dele? É, com certeza, estudar bastante, né? Se preparar bastante. Eu super recomendo o curso da Cris Passino, acho que é essencial, eu acho que para todo mundo que vai, né, que quer tirar o DELE, né, que precisa dessa certificação, toda a maneira como você, Cris, como você prepara, né, para todas as provas, para todos os tipos de provas, vai fazer com que você vá para a prova realmente preparado. Eu acho que seria isso a minha dica. E não ficar nervoso no dia da prova, tentar se acalmar. Tá certo. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você gostaria de falar sobre o dele, alguma mensagem que você queira dizer, que você queira deixar para os candidatos ou para os futuros candidatos, ou para quem está pensando se apresenta ou não? Eu acho que o que eu tenho que falar era que eu era uma pessoa que eu nunca achei que eu fosse conseguir tirar, né, me apresentar para o DELE, e eu consegui. E eu acho que é tudo uma questão de estudo, tudo uma questão de esforço. Acho que todos nós podemos, né? E com a orientação correta, com certeza a gente consegue. Muito bem, pois muito obrigada, Adri, de verdade, muito Nada. obrigada e parabéns. Obrigada a você, Cris. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.